Então, galera, queria agradecer muito a presença de vocês. Sou Drico Oliveira, sou diretor do espetáculo Mu. Eles só vão tomar água, eles voltam já, tá? A gente vai ter agora um breve bate-papo rapidinho, se vocês quiserem acompanhar, fazer algumas perguntas, o grupo que dançou também, perguntar algumas questões. O nome desse espetáculo é Trivial, um espetáculo de b-boys, a gente fala sobre algumas coisas do cotidiano. Se vocês quiserem saber mais, aprofundar sobre isso também, a gente pode estar à disposição enquanto está conversando com vocês sobre, tá? Não é nada obrigatório, tá, gente? Mas seria muito legal a gente poder ouvir também, né? Compartilhar com vocês, se vocês poderiam trazer até para agregar nas nossas próximas apresentações, tudo mais. Então seria bem legal. Enquanto eles estão se desenvolvendo ali, vocês podem perguntar alguma coisa para mim, que foi eu que desenvolvi o trabalho. E aí quando eles chegarem, a gente pode continuar esse processo. As falas, elas são através do depoimento deles. Então, aquela hora que eles saem para poder conversar com o pessoal, eles desenvolvem o processo da fala. Então, eles pegam as histórias, trazem para cá e desenvolvem na hora o que eles estão resgatando da plateia. E, claro, eles buscam as coisas que têm a ver com o trabalho, que é o trivial, né? E aí eles desenvolvem a fala em cima do que eles buscam ali. Em cada apresentação muda. Em cada apresentação muda. A mesma coisa é o Def, ele fica com a mão aqui, se alguém aperta a mão dele, o espetáculo vira outro. Então é 2 em 1, tipo assim. Se alguém aperta a mão dele, eu vou para um outro lugar, e se aí não aperta, aí acontece isso que vocês viram hoje. Então é legal, às vezes, assistir de novo quando alguém aperta a mão dele. Dá uma diferenciada. Claro, não é dar água pro vinho, né? Mas se a gente está imerso na história e vai entendendo algumas coisas, a gente começa a sacar que tem uns lances que fica diferente. E aí o final faz um sentido diferente também. Rodrigo, por que o nome do espetáculo é Trivial? Por que Trivial? Então, na verdade, como a gente começou esse trabalho, despretensiosamente, a gente queria, na verdade, a gente não, né? Eu queria voltar a treinar breaking e a gente treinava um pouco na rua, assim. E eu tenho um espaço lá em Porto Alegre, né? Que é o Espaço N, e eu tinha uns horários livres e convidei a galera, vamos ensaiar no espaço, treinar. E dentro do espaço a gente teve a ideia de, quem sabe a gente não constrói alguma coisa. Como eu já trabalho com espetáculo, direção, essas coisas todas, a gente começou a trabalhar algumas coisas e a gente tinha no elenco o Salazar, que é um outro b-boy que é de fora e tal, que é do Pará. E na hora que eles estavam dançando, eles sempre ficavam se arreando no jeito que ele falava e eu comecei a pegar a ideia de sotaque, seria o nome do espetáculo. E a gente trabalhar sobre os sotaques do sul, os sotaques do norte, tudo. Só que quando a gente começou a fazer isso, eles começaram a entrar nos tetos, vinha muita coisa trivial. E aí a palavra começou a surgir, porque eram muitas questões do cotidiano, de como eles vinham. Eu ficava só escutando eles se pegando no break, mas falando, hoje demorou o ônibus. Eu tive que atravessar a rua porque acharam que eu, sabe? E aí eu falei, esse é o gancho. E aí a palavra trivial começou a surgir, então despretensiosamente ele começou a acontecer e eu só fui tendo a sensibilidade de ir catando isso devagarinho e colocar na cena, então a gente mudou a estrutura de sotaques para trivial. Normalmente, meus trabalhos eu faço isso, eu começo com um nome e ele muda totalmente no final do trabalho, assim. São alguns métodos que eu uso que têm funcionado, né? Espero que sim, né? Vocês que vão me dizer, sim. E é isso, daí por isso que o nome é Trivial. E quando, se alguém aperta a mão, só vai descobrir. Se tu for assistir outra vez. Isso a gente não fala. Alguém tem mais alguma questão? Quiserem perguntar para eles também, vocês podem perguntar. Queria perguntar para esse pode ser a resposta de qualquer um dos tipo, participantes. Qual foi a palavra certa para usar? O que te diferencia agora depois desse espetáculo para vocês? O que acrescentou assim para vocês como b-boy? Assistam. Bom, vou falar assim, eu acho que não só como b-boy, mas acho que como pessoa, né? Porque a gente começa a entender um pouco sobre tudo o que acontece, muitas vezes a gente não se manifesta, né? E muitas vezes pelo medo do outro, porque a gente vê algo que está errado e a gente quer falar, mas a gente não sabe o que o outro vai, né, dar de troca. Às vezes a gente reclama de uma coisa, todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de reclamar. E aí, como tu reclama, tu se torna o errado,
Porque tá todo mundo vendo e ninguém fala nada, e quando tu fala, mas só que tu tá no salão, então fica ruim, né? E depois do espetáculo a gente começou a perceber que tem muita gente que poderia contribuir para que certas coisas não acontecessem ou não se estifassem, mas que muitas vezes a galera pensa no seu. Às vezes eu reclamar, eu vou ficar quieto porque daí eu não fico ruim, né? Se eu reclamar, eu vou ser o errado. Então a gente acaba aturando muita coisa errada, que a gente não tem a coragem de reclamar e também não tem a coragem de receber o que vai vir do outro, né? Então acho que isso é um dos pontos que a gente começou a prestar muita atenção, assim. É o que eu digo, é porque a galera não sabe ser b-boy, né? Falei isso por ser b-boy, é porque os dançarinos de b-boy, os caras que vivem na cultura break, eles se aprofundam muito e acabam fazendo disso uma lifestyle, né? Então acaba que isso é muito mais profundo do que o balé mais artificial, assim. Então por isso que eu me pergunto, porque é legal ver b-boys em cena. E uma coisa que é interessante, tá, já te passo a palavra, Ler. Uma coisa que é interessante porque a gente defende muito o que a gente faz, né? Não só a questão do great, mas tudo que a gente se envolve, a gente defende, mano. Então, seja, se a gente for fazer qualquer outro estilo de danças urbanas, a gente como breaking, como b-boy ou b-girl, a gente tem essa coisa do ranço, né? Que a gente sempre fala, eu tenho meu ranço e eu vou bater o pé. Azar se vão falar que eu tô errado, mas isso é uma característica do nosso lifestyle, de vir numa dança que potencializou a periferia, né? Então o break deu a visão para quem tá lá dentro da periferia, que agora já não é mais da periferia, né? Breaking ele é mais famoso entre quem tem condições de vida do que da gente que tem as vidas fodidas, né? Que tem que trabalhar, fazer um monte de coisa e quando vai treinar não consegue nem treinar, sabe? Porque ou tu cuida da família e cuida das coisas que tu precisa pra dentro da tua casa, ou tu treina e fica fudido, que tu vai treinar, não vai aguentar treinar muito tempo porque tu não tem as coisas dentro de casa, tá ligado? Então é um balanço complicado, né? Eu vendo ela fazendo em libras ali. É legal, né? Palavrão. Queria acrescentar que eu posso dizer que de mudança, assim, depois do espetáculo, cara, o espetáculo em si, essa junção, montar esse trabalho em si, fez eu olhar mais pra mim de novo. Por quê? Quando eu comecei, tipo, cara, era tudo... eu fazia tudo em volta disso, tipo, eu sou b-boy, eu quero ser b-boy, é isso que eu sou, é isso que eu vivo. Eu compro tênis pensando se eu consigo dançar com ele, tá ligado? Eu boto a roupa pensando que se alguém vier botar o dedo na minha cara, eu vou botar ela, eu vou conseguir dançar, tá ligado? E aí, só que chega um ponto que a gente começa a ir principalmente pra vida adulta, e aí a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar aula, a gente tem que não sei o quê, e aí a gente vai deixando a sociedade ir moldando a nossa essência, assim. E a gente vai se moldando por um lugar que a gente vai começando a esquecer o que motivava a gente, o que fazia a gente. Então esse espetáculo, o Drico vinha muito com a ideia de que eu quero que vocês sejam mais vocês e possível. E aí eu comecei a voltar a olhar pra mim e dizer, cara, mas quem sou eu? E escutar as pessoas tipo, bah, meu, eu gosto de ti porque tu era o cara que fazia tal coisa, tu era o cara que pá, tu é o cara que isso. E aí eu comecei a olhar, tipo, onde é que tá esse cara? Porque eu olho pro espelho e eu não tô vendo esse cara, tá ligado? E aí isso começou a me trazer de volta pra esse lugar, assim. Hoje eu posso dizer que eu me encontro de novo, não 100%, porque a gente vai mudar, não tem como, mas me encontro de novo bastante com o que um dia eu fui e almejei ser. E tipo, o espetáculo aqui, assim, tem toda essa função de a gente voltar a se enxergar, mas tem uma coisa importante que tá acontecendo, até meio que pelo guiado e pela a questão da abertura que o Drico dá e proporciona no espetáculo. Pra mim é um processo aceitar muito mais o que eu ando sentindo. Eu sempre falei que dançar a gente tinha que pegar nossas emoções e botar ali e tudo mais e não sei o que. E aí quando tu acaba trabalhando muito, tu mata tuas emoções pra talvez deixar o outro lado melhor. E aí quando tu vai dançar, às vezes parece que tu tá meio morto por dentro. Então, tipo, dançar o trivial tá sendo isso. De sentir tudo de novo que tá dentro. Se é mágoa, se é raiva, se é alegria, se é empatia. E deixar tudo sair fora dançando, sabe? Não precisa ser um movimento mais afônico, difícil, mas quando pisar o pé assim, tu vai sentir o que eu tô sentindo.
E, tipo, e o Trivial tá fazendo voltar isso. pra gente, né? Tá fazendo voltar essa liberdade de novo. Pô, não tem. Não, foi fechado. Mas é isso, era falar um pouco do processo. Alguém tem mais algum? E como é que é trabalhar em grupo? Sim. Com Pessoas diferentes. são pessoas diferentes, apesar de terem cultura, breaking, boy, mas elas moram em locais diferentes, mas também vivem a mesma realidade, só que são pessoas diferentes, personalidades diferentes. Como é que é um pouquinho disso? Tô tentando putricão. É muito difícil. Beira quase impossível, assim. É que o esquema, eu acho que depende muito de quem tá na linha de frente desse processo, né? Então eu sou um cara, acredito eu, né? É muito difícil a gente falar da gente, mas eu sou um cara tranquilo. Eu não vejo problema nas coisas, eu tento achar a solução, né, para elas. Então, a cada briga que teve tudo dentro desse trabalho, eu usava isso como uma potência. Vocês podem ver no próprio espetáculo, assim. Então, a dificuldade maior, eu acho que nem fazer o trabalho, mas é de eu botar na cabeça deles que eles têm que ser profissional dessa parada. Acho que isso é o mais difícil, que às vezes a gente não se dá conta disso. Justamente por não estar, talvez, no meio mais inserido, ou ganhando uma remuneração mensal, enfim, alguma coisa na cabeça que demora. Então, ao longo do processo, por mais que tivessem brigas, sabe quando a gente briga consciente, sabe que é profissionalmente falando? Começou a ir mais para esse lugar, e daí a coisa começa a crescer, porque eles mesmos começam a ver que não tem por que levar para o pessoal. Só que a gente acaba levando justamente porque é um lifestyle, então a gente vai mexendo muito com o ego, né? Então, a dificuldade maior não é dos indivíduos em si, mas é dos próprios egos. B-boy tem muito esse ego forte, assim, que eu acho que é o que faz ele mover, né? Eu também tenho, vocês também têm, mas cada um tem uma diferença muito grande desse ego, assim. Então, é difícil, quando eu digo quase bem impossível, que é saber entender isso e dosar, e no final das contas a gente ter fé no processo. Eu acho que é isso. Né? Então não tem muito mais do que isso, assim, mas é um trabalho difícil pelas personalidades, mas pelas danças não. Assim, se for falar de uma coisa mais técnica, não é. Vocês podem ver que tem partes que são coreografadas, né? E tem partes que não são tanto. E o grupo com certeza tem mais dificuldade na coreografia por ser um trabalho muito individual de cada um, break de cada um. Então eu tento potencializar em momentos específicos a parte coreográfica para que ela dê um impacto que precisa dar. Isso tanto quanto a história, quanto na música, então acho que no final de contas é tudo um estudo, assim. Então para eu montar um trabalho, sei lá, em alguma companhia que as pessoas têm mais, digamos, o que eu poderia dizer? Que elas têm mais uma abrangência de movimentação técnica e mais conhecimento de outras coisas por trabalhar mais tempo com isso, com esse grupo eu levei o triplo de tempo. Porque eu precisava entender eles também, eles precisavam se entender, eles precisavam me entender, e a gente precisava entender a história. Teve então bastante laboratório. Alguns não chegaram a pegar porque entraram depois, mas a gente teve laboratórios no início. Então a gente teve bastante coisa que é isso. Mas o bom de trabalhar com b-boys, do meu ponto de vista, é que eles conseguem aprofundar. Justamente porque é um lifestyle. Então não fica muito no superficial. E eu até comentei ontem na aula. Então quando a gente tem muita técnica, muitas coisas, a gente põe uma história, a gente quer interpretar essa história. Então eles conseguem aprofundar um pouquinho mais. Talvez não super saia na cena ainda, porque precisa de tempo e amadurecer, acho que profissionalmente, as carreiras. Mas eu tenho certeza que alguma coisinha deve ter tocado vocês em algum momento. E não precisa ser o tempo todo, mas em algum momento deve ter tido alguma relação que me colocou ali. E se não teve nenhuma, se em algum momento eu não fiquei pensando em alguma coisa lá fora, o trabalho foi desenvolvido de alguma forma que eu acho que faz sentido, assim. Difícil, quase impossível, mas dá certo. Acho que, tipo, uma palavra-chave para a questão do grupo, eu acho que é a presença. E não só a presença de estar junto ali, mas trocar uma ideia, porque isso daí acaba gerando uma harmonia entre todo mundo, tá ligado? Eu acho que as apresentações que são mais difíceis é quando tem um tempo muito espaçado de um tempo para outro. Que daí a gente fica mais ali no WhatsApp, troca uma informação que é necessária. Mas a gente não tem tipo um costume de treinar junto. Mas quando a gente sabe que tem ensaio,
todo mundo chega antes do horário, treina antes, aí já começa esse fator harmonia que ninguém diz, mas a gente sente, tá ligado? A gente entende. Aí a gente acaba, a gente dá uma aquecida barra treino, e aí a gente começa a treinar o espetáculo ali. E aí eu acho que isso aí dá um outro da hora, assim, que daí a gente chega de um jeito no treino, mas a gente sai todo mundo assim, ó, recreio do colégio, tá ligado? Todo mundo trocando ideia com todos, assim, eu acho da hora esse tipo de harmonia no grupo, acho que é importante. E às vezes o ensaio é 2 horas, eu deixo eles dançar 1h40 e faço 20 minutos de ensaio só. Porque esse primeiro momento é o mais importante. Porque eles precisam ser eles, então ali eu consigo ver eles. Brabo, um xingando o outro, um gritando, um puto com o outro. Que daí quando eles vão fazer um ensaio eu tenho a energia que eu preciso deles, sabe? Então também são estratégias de jogar dentro do próprio ensaio, assim. Eu vou lá, fico olhando eles se matando, o que eu tô fazendo aqui? Tá, vamos lá, vai lá. Bota uma, falou de ti ali, ó, já começa a fazer. Isso que ia fazer o E mesmo. o meio do scratch, né? Alguém tem mais alguma questão? Queria falar alguma coisa? Trazer alguma coisa? Queria perguntar, queria elogiar. Porque esse precisa bastante ter ideia muito massa, assim, sensacional. Pela PCI, tem coisa que clima que fora, tem trabalho em isso. Eu tava olhando pra ver, que tinha que estar com o livro já quisesse, porque é muita inta que a gente vê, é muito que na cena, tá sempre. E eu acho que vocês são muito disciplina, acho que vocês se voltarem, né? Que é. Mas é cada meio seu estilo de break, mas aí virou um só. Aí é muito legal, me arrepiava quando ensina a dançar. Conheceu, então vocês usam. Vai, quando ele tá vendo vocês assim, na cara, assim, muito legal. Que mesmo que eu me bato de verdade. Já vi assim pra profissional, no personal e vocês estão demais. Ficou. Mas E pode tudo também. Pra finalizar, tem um só- lance louco, né? O espetáculo ele tem um lance louco. Porque aposto que da próxima vez que tu vê, tu vai falar outra coisa, tu vai dizer, cara, mas eu não tinha. Porque ele é um espetáculo que tem esse formato já fechado, que a cada momento que a gente vive, do que a gente está junto e do que acontece, como o Drick falou, tu olha, não parece o mesmo espetáculo. Então a gente tem várias gravações e volta e meia eu dou uma olhada, né? E eu vejo esse cara, sabe? E não é nem de tu ver, se tu olha às vezes a mesma coreografia, não parece a mesma coreografia, sabe? É uma parada muito louca. Então, cada ambiente, né, dançar nesse formato aqui é diferente de dançar, né, num formato do teatro, com efeito de luz, né? Com a galera que nem hoje teve vocês, que foi uma cena, né, de um outro momento. A gente volta e meia, dependendo do lugar, se cria cenas diferentes, né? Então, ele é um espetáculo como o Fábio falou, é uma parada que a gente vai vivendo, né? E vai trazendo muita coisa, assim, pra gente, muito, muito louco. Você tem que ver de novo. Eu posso Tem dizer que, tipo, É no teatro. desde o início, quando surgiu a ideia de fazer o espetáculo, era também aquela parada de, vamos botar o breaking pra frente, um espetáculo de breaking, trazer o breaking pra cena, pro protagonismo. E o próprio espetáculo, ele se comporta definitivamente como break. Tipo assim, ele se adapta. A gente apresentou num palco, o pessoal vendo de baixo, foi uma coisa. A gente apresentou num outro palco, que era um auditório, o pessoal olhando de cima, era outra coisa. A gente apresentou num palco que não tinha coxia, era outra coisa. A gente apresentou num palco que o camarim era no Uma meio, porta, uma no meio do porta palco. no meio do palco. Foi outra. Então, outra coisa. hoje aqui, então ele o próprio espetáculo se comporta como breaking. Eu acho que é por isso que a gente consegue entrar mais ainda nesse. Interessante. Consegue ver esse. que massa. Tá Bom, que bom. Nitidamente que esse espetáculo não é encaixotado ao plano ambiente. Ele consegue se adaptar em tudo quanto é canto. Muito legal. E só para finalizar, queria ouvir um pouco do Grupo Expressão, né? Como é que foi para vocês estar dentro do trabalho e o que vocês podem contribuir assim também? Como é que foi a experiência? Vocês acharam legal? Eu sei que a gente, né, não super aprofundou como deveria, como eu gostaria,
pra vocês ter um pouquinho do que eles tiveram, mas eu acho que deu pra ter um gostinho, né? E aí eu vi de vocês um pouquinho, pra eles eu acho que é importante também desenvolver isso. Alguém pode... Para mim foi uma experiência única, porque já tinha ouvido falar do espetáculo já algumas vezes. Levanta aí pra mim, pra queria- galera te ver falando, pô. Isso. Para mim foi uma experiência única fazer parte do espetáculo, porque já estava rodando já e eu já queria muito assistir. E participar com os B-Boy, incrível. O cara conhece há muito tempo aí, bagulho, vocês são foda. E tipo, é incrível porque tem muita verdade. Senti muita verdade ali, muita verdade, muito interno, e algo não era que teve uma preparação ali, a gente teve que, não, aconteceu e a gente simplesmente foi sentindo. Então foi uma experiência única fazer parte dessa, foi pequeno, mas foi especial de verdade, e parabéns, Biel, vocês sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho importante que justamente isso que o Bruno falou, de se desafiar. Acho que muito disso da gente estar com pessoas que a gente se inspira e tá aí tendo contato, quando a pessoa olhando no olho, dentro do espetáculo, é difícil hoje em dia. A gente vê que a gente está numa bolha, numa caixa, que a gente está saindo disso, de vivenciar, de experiência, de olhar no olho do outro, sabe? Então acho que esse espetáculo mostra isso, que nem vocês falam, se adapta a cada lugar, vocês estão dentro do espetáculo, vocês estão vivendo isso. Então a gente conseguir ter um pouquinho só disso, de, tipo, poder ter a liberdade de fazer um freestyle, poder ter a liberdade de tocar, de empurrar, de puxar. Acho que é muito importante isso, que é justamente isso, cotidiano. A gente nunca sabe o que está esperando. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente estava ali no meio, a gente estava se experimentando, a gente estava se adaptando junto a vocês, e acho que também transforma a gente como todo, também como profissional, como professores. E agradeço o espaço de vocês abrir, vocês se acreditarem, e é incrível o espetáculo, demais, de verdade. Parabéns para todo mundo. Vocês são inspirações, acho que não só para mim, para uma história também. Então, parabéns de verdade. Valeu.